E aí, pessoal? Eu sou o Felipe e o assunto de hoje serão as diferentes utilizações da arte mural ao longo dos séculos. Ao longo do ano, percebemos que a arte tem diversos suportes e é produzida de maneiras diferentes de acordo com as necessidades sentidas pelo artista diante de seu período histórico. Tendo isso em mente, podemos perceber que algumas referências artísticas são adaptadas e utilizadas para formar novas expressões artísticas. Na atualidade, o termo parede é utilizado de diferentes formas e possui diferentes significados. Em seu significado mais simples, e sendo utilizada como suporte, a parede é utilizada atualmente na arte de rua para a realização de colagem de lambe-lambe, nome dado ao tipo de intervenção urbana em que imagens e/ou frases com letras grandes são impressas em cartazes no intuito de transmitir mensagens diversas, que podem conter humor, tom de protesto, reflexão, entre outros. Esses tipos de cartazes artísticos são fixados nos muros das cidades, em geral com o uso de uma cola feita com farinha, e atualmente os lambe-lambes também ocupam a decoração de residências e estabelecimentos comerciais. Outro tipo de expressão artística utilizada na cultura de rua da atualidade é o stencil, uma espécie de suporte feito em papel que facilita a pintura de desenhos em larga escala nos muros das cidades. E isso é muito utilizado pelo artista contemporâneo Banksy em intervenções urbanas que em grande maioria possui tom de protesto político e social e são feitas de modo muito discreto, a fim de que ninguém reconheça a identidade do artista. É importante ter em mente que os muros não servem apenas para delimitar locais ou como suporte artístico, mas ao longo da história também serviu para dividir nações e demonstrar o quanto a humanidade precisa evoluir. No dia 9 de novembro de 2020, foram relembrados os 31 anos da queda do Muro de Berlim, estrutura que dividiu a Alemanha de forma geográfica e ideológica durante anos e que se tornou um dos símbolos mais marcantes da história da humanidade. O termo pode ser utilizado também de forma simbólica, assim como no teatro ou em filmes. Para quem nunca ouviu falar, o termo quarta parede, surgido no teatro, refere-se à parede imaginária construída entre a plateia e os atores, para que estes possam atuar como se os espectadores não estivessem ali. Dessa maneira, o palco é concebido como uma caixa composta de duas paredes laterais e uma ao fundo, e a imaginária à frente, que é conhecida como quarta parede e onde fica a plateia. Essa configuração induz a plateia a assistir a uma peça teatral exclusivamente na qualidade de observador, sem interação com o elenco, percebendo a cena como algo real e não fictício, uma vez que tende a perceber o ator como o próprio personagem. A quebra da relação existente entre o personagem interpretado pelo ator ou atriz e a plateia é chamada de quebra da quarta parede e simboliza o momento em que o personagem interage diretamente com o espectador. Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer, de tapa-olho, roupinha de couro apertada, vão. Na atualidade, artistas como os franceses Adrien Mondot e Claire Bardin mesclam dança com artes digitais, resultando em um trabalho no qual a materialidade dialoga com o virtual. Por meio de dispositivos eletrônicos, imagens são projetadas em telas translúcidas que formam um cubo. Ao dançar dentro desse cubo, os movimentos da dançarina dialogam com as imagens projetadas, que assim como a música são executadas ao vivo. Ao nos colocar diante de qualquer tipo de expressão artística, devemos entender que são formas de expressões que envolvem muitos outros elementos, como os históricos, culturais, sociais e ideológicos, que podem não estar representados na superfície da obra, mas que podemos alcançá-las estudando sua origem e seus possíveis significados. Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.